Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Eu tô aqui gravando essa aula para vocês, tô me adaptando a essas novas tecnologias para nos manter mais próximos. Espero que fique tudo ok, mas vamos lá então. O objetivo do encontro de hoje é nós conversarmos um pouco sobre o conto Caso da Vara, que ele faz parte do livro que nós estamos lendo. Então, o Caso da Vara, ele conta a história do Damião, que é o personagem principal, um garoto que foi levado contra sua vontade para o seminário. O pai do Damião obrigou o garoto a ir para o seminário. Ele fugiu de lá e ele precisava de alguém que o acolhesse, que o ajudasse para que o pai não obrigasse ele novamente a ir para o seminário. E o Damião lembrou da Sinhá Rita. A Sinhá Rita era uma mulher que tinha uma relação com o José Carneiro, que era o padrinho do Damião. E nessa relação nós percebemos a força muito grande dessa mulher em relação ao José Carneiro. Desculpe, João Carneiro. Ela tinha uma relação de domínio sobre ele. E aí o Damião vai para a casa da Sinhá Rita, a Sinhá Rita manda chamar o João Carneiro e diz para ele, ó, se você não conseguir que o pai do garoto não leve ele mais pro seminário, nós não vamos mais nos ver. Então, mostrando o domínio sobre o padrinho do Damião. Naquela época, isso aí se passava em 1850, nós ainda tínhamos escravos no Brasil. E assim a Rita estava com algumas escravas fazendo trabalhos manuais. Uma delas era a Lucrécia. E durante a conversa que o Damião tinha com a Sinhá Rita, a Lucrécia se distraiu, ela começou a rir das anedotas que o garoto contava. E assim a Rita disse para ela, ó, se você não fizer a sua atividade até o final da tarde, você vai ser punida. E aí chegou o final da tarde, a Lucrécia não tinha terminado o seu trabalho. E o Damião, ele ficou com pena da garota, porque ela havia deixado de fazer o trabalho por conta das conversas dele. E aí ele decidiu para ele mesmo que ele iria proteger essa escrava. Sinhá Rita, então, quando foi verificar os trabalhos, vendo que a garota não tinha feito a sua tarefa, pediu para que o Damião alcançasse uma vara para bater, para surrar a Lucrécia. E aí entra o conflito da história. Damião vive um grande conflito interno nesse momento. Por quê? Se ele desse a vara para a Sinhá Rita, ela iria punir a Lucrécia, que tinha deixado de fazer as atividades por conta de ter se distraído com as conversas dele. Já se ele não entregasse a vara e ele protegesse a Lucrécia, ele estaria indo contra a Sinhá Rita, que naquele momento era a única saída que ele tinha para não voltar para o seminário. O que o Damião faz? Em torno desse conflito, ele decide então entregar a vara. E esse conto, ele nos remete muito à questão da questão do... Esse conto, então, ele mostra muito a questão da mesquinhez e dos interesses pessoais, porque o Damião, nesse momento, ele estava sendo movido pelo egoísmo, né? Ele estava sendo egoísta, ele estava pensando só nele, e em detrimento da situação da Lucrécia. Só que vem a reflexão, se nós estivéssemos nesse lugar, como que nós agiríamos? Nós iríamos pensar primeiro no outro
ou iríamos pensar primeiro no nosso bem-estar? Então, outro ponto também que nos chama bastante atenção é a questão da submissão, né? Então, nós temos duas figuras muito submissas, que é o João Carneiro e a Lucrécia. E temos ainda uma figura muito autoritária, muito firme, que é assim a Rita. Então, nós temos assim alguns valores, algumas características de personagens que vale a pena a gente analisar, pensar um pouquinho a respeito deles, certo? Agora eu vou então passar para vocês algumas atividades que vocês terão o período dessa semana para trabalhar em relação a esse conto, ok?